Eu peço a todos então que por favor tomem os seus lugares para a gente dar início agora ao painel Marco Civil, Segurança e Neutralidade. Até onde vai a responsabilidade? Convidamos para compor o palco o conselheiro da Abrinte, Aristóteles Dantas, que será o moderador deste painel. Convidamos os painelistas, a advogada e membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade da ANPD, Ana Paula Martins Bialer. O diretor de Relações Institucionais e Mídia da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, Henrique Lian. O coordenador de políticas públicas do IRIS, Instituto de Referência em Internet e Sociedade, Gustavo Ramos Rodrigues. E a conselheira da Abrinte, Cristiane Sanches. Lembrando que os senhores poderão fazer perguntas, eu peço que, por favor, levante o braço para que as nossas recepcionistas possam levar os microfones até vocês. Com a palavra, o moderador do painel, Aristóteles Dantas, que conduzirá os trabalhos. Boa tarde. A galera parece que está com sono. Tomaram café? Agradecer a presença de todos vocês aqui para falar desse importante tema que afeta diretamente as pequenas prestadoras, como o conselheiro da Anatel citou, ou seja, os empreendedores desse Brasil que desbravaram e continuam desbravando e que necessitam estar sempre em sintonia com a nossa legislação. O Marco Civil e a Lei Geral de Proteção de Dados existem para, em sintonia, fazer com que nossas empresas possam resguardar e dar mais tranquilidade para as pessoas, os nossos usuários do dia a dia. Aqui na nossa banca temos pessoas que já foram apresentadas de bastante renome, que com certeza irão abrilhantar o nosso conhecimento e o nosso debate. Então, eu vou fazer uma breve introdução, só um resumo, para que vocês possam entender o que, em geral, a Lei Geral de Proteção de Dados quer, e eu entendo que isso já faz parte do que cada um de nós corrobora todos os dias. Nós temos a preocupação com os dados, não só com os nossos e dos nossos familiares, mas também das pessoas. Essa lei e todas as demais que atuam em sintonia existem para esse propósito. E o principal objetivo da LGPD é dar às pessoas o maior controle de suas informações. A lei estabelece regras para empresas e organizações sobre coleta, uso, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais, impondo para aqueles que não respeitam e não se adequam multas e sanções no caso de descumprimento. Vejam a importância disso. O nosso trabalho aqui nesse momento, o tema do nosso trabalho aqui é o Marco Civil, a segurança e neutralidade. Até onde vai a nossa responsabilidade? Cada um de nós tem um papel nessa estrutura e nós iremos debater sobre a responsabilidade de cada agente nesta cadeia de responsabilidade, né? Então, como a gente pode preservar o espaço da internet, garantindo a privacidade, o respeito e a inovação? Este painel reúne autoridades, pesquisadores,
provedores de internet, para debater questões cruciais do direito digital no Brasil, discutindo os limites da regulação, as responsabilidades das autoridades e a liberdade cívica dos provedores e seus clientes. A condução será em perguntas individuais aos painelistas e, conforme o andar, quem sabe a gente tem a oportunidade de permitir que a plateia faça alguma pergunta difícil. Tem pessoas aqui de muita bagagem e eu acredito que talvez vocês queiram. Eu vou começar pela doutora Ana Paula Bialer, que é membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Doutora Ana Paula, o que se espera da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e como garantir a segurança jurídica e inovação nos modelos de negócio que se desenvolvem na internet? Muito obrigada pelo convite e pela honra de participar desse evento, e realmente um prazer ver essa retomada do setor, a casa tão cheia. Antes de falar, é só fazer um disclaimer que eu não falo aqui em nome da ANPD ou do Conselho, só sou uma membro do Conselho representando o setor empresarial. Mas eu acho que uma das grandes maravilhas da LGPD é que a LGPD, de fato, conseguiu alcançar um incrível equilíbrio entre a proteção, né, dos direitos individuais, a proteção dos direitos dos titulares e a possibilidade de utilização dos dados para a inovação. A partir do momento que se tem contornos legais a respeito das bases pelas quais se pode fazer o tratamento dos dados pessoais, como setor empresarial, você tem muito mais conforto a respeito de modelos de negócios que possam ser estruturados com base na utilização dos dados pessoais. Então, muitas vezes a gente ouve uma preocupação de que a LGPD limitou a utilização dos dados, ou que uma falácia enorme que agora só se pode tratar dados com consentimento do titular, e não é essa a premissa da LGPD, muito pelo contrário. Existe um conjunto, quando se fala de dados pessoais, de 10 bases legais que permite o tratamento, a utilização, o uso dos dados pessoais, desde que respeitados os contornos da lei. Você me perguntou de segurança jurídica. Na prática, nós temos um processo que ainda está incipiente ou nascendo de regulação mesmo. E eu acho muito curioso a gente até fazer um paralelo com o que foi a construção do arcabouço regulatório das telecomunicações. Se tinha a LGT, a gente ainda conseguiu herdar uma série de práticas e de orientações das práticas Telebrás, né, que uma ou outra a gente tem até hoje, e no caso da ANPD, ela chega para, de fato, regulamentar a LGPD sem que a gente tivesse nada antes para colocar a ordem na casa ou para servir de referência. Então, a ANPD tem enfrentado um trabalho de maneira muito dedicada, considerando que a autoridade tem um contingente de cerca de 50 pessoas e realizando processos de consulta pública, processos de levantamento de informações de práticas internacionais para garantir que nós tenhamos um arcabouço de proteção de dados funcional. Nós temos, inclusive, atualmente uma tomada de subsídios aberta sobre transferência internacional de dados, que é um dos temas mais relevantes quando a gente olha em termos de regulamentação da proteção de dados, e sem dúvida nenhuma um tema super relevante quando a gente olha para a prestação de serviços de telecomunicações, porque geralmente a gente não termina a prestação do serviço na fronteira do país. Então, até trago a atenção de vocês o convite para refletir e, de fato, contribuir nessa tomada de subsídios. Agora, uma outra pergunta foi a respeito, né, do que se esperar da Política Nacional de Proteção de Dados. A Política Nacional é talvez a ação mais concreta que a LGPD aloca ao Conselho Nacional de Proteção de Dados, no sentido de prover diretrizes estratégicas e oferecer subsídios para que a ANPD possa moldá-la e construí-la.
Lembrando que a política efetivamente vai ser adotada por meio de um decreto da Presidência da República. Atualmente a ANPD tem 5 grupos de trabalho, aliás o CNPD tem 5 grupos de trabalho formado pelos vários conselheiros. Um desses grupos hoje se dedica à discussão de subsídios justamente para a definição da estratégia da Política Nacional de Proteção de Dados. É curioso que se nós levantarmos, no Brasil a gente tem literalmente 3 dúzias de políticas nacionais, algumas políticas nacionais que são extremamente detalhadas, algumas políticas nacionais que são extremamente principiológicas, e na situação da proteção de dados, a gente tem uma situação bastante sui generis. Como eu dizia, um conceito novo no nosso direito, então a gente tem muito pouca história a ser aproveitada na proteção de dados pessoais. Nós temos uma lei que por si só é muito principiológica, então a política nacional se limitar a princípios ou a conceitos muito gerais não faz muito sentido, ela precisa dar um passo adicional. Mas nós temos a dificuldade, que é uma lei que se aplica ao pequeno negócio e é uma lei que se aplica à grande empresa de tecnologia, é uma lei que se aplica a fabricantes de equipamentos e se aplica a provedores de serviço. Então, tentar conseguir consolidar numa política nacional todas essas necessidades e todas essas visões é algo muito desafiador e muito difícil. E aqui eu queria tocar, talvez, no último ponto dessa fala inicial, que é a propositura da LGPD, ou a estrutura da LGPD, que é muito feliz em abraçar um conceito que no setor de telecomunicações é relativamente novo, e a gente vem discutindo e ouvindo muito a Anatel falar no conceito da regulação responsiva, né? Então, mudar o olhar do ente regulador, daquela lógica de comando e controle e de todas as obrigações absolutamente detalhadas no instrumento regulatório e passar a outorgar uma parte dessa responsabilidade para os entes regulados, né? Em telecomunicações a gente tem visto, ainda acho que de maneira tímida, mas existe essa proposta de um pouco menos de intervenção, um pouco mais de responsabilidade. E a LGPD, ela já chega com esse conceito apresentado da regulação responsiva. E aqui talvez seja a minha principal colocação. A gente precisa olhar para a LGPD de uma maneira diferente do que a gente olha para a LGT e alguns outros regulamentos setoriais, no sentido de que a LGPD de fato permite às organizações serem criativas e usarem desse espaço que a lei traz, lógico, respeitado os contornos e os princípios que a lei define, mas para conseguir implementar a lei com muito mais flexibilidade, implementar mecanismos de segurança, mecanismos de controles técnicos e organizacionais para garantir o atendimento da legislação com autonomia, seguindo boas práticas de mercado e não necessariamente a lógica do comando e controle da agência reguladora. Então, isso é um convite e uma provocação que eu acho que no setor de telecom a gente tem que começar a fazer. Como é que a gente olha para a LGPD como um instrumento que nos dá autonomia e não limitações no tratamento de dados pessoais? Com isso eu encerro a minha colocação e agradeço mais uma vez. Muito obrigada. Agradecer a doutora Ana Paula pela riqueza na transferência de conhecimento. É muito bom ouvir as pessoas que falam com bastante propriedade, né? E agora, para o doutor Henrique, a pergunta que eu lhe faço é: qualquer serviço hoje depende de uma relação produtiva e eficiente com o consumidor. O que se espera do relacionamento com o consumidor em um contexto marcado pelas redes sociais e pelo uso intenso de correlação de dados e transferência de informações. Sem Aristóteles, complexo. Muito boa tarde a todos. Quero agradecer a Brint, agradecer a Cristiane por esse convite, por um convite anterior também para estar aqui com vocês. E o tema proteção de dados
internet de uma forma geral e consumidores é fascinante. E eu tenho um amigo chamado Marco Antônio Fujihara, hoje presidente do Fórum Nacional de Mudanças Climáticas, que há 20 anos me diz a mesma frase: o mercado, o mundo é orientado por dois atores, os investidores e os consumidores. E há 6 anos, quando eu vim para o trabalho numa associação de consumidores, eu venho respondendo a ele. É verdade, são os investidores e os consumidores, só que os consumidores ainda não sabem disso. Então, quais foram as promessas iniciais do mundo digital? Quando os pais da internet fizeram a sua carta de princípios, as chamadas invariáveis, que no nosso juridiquês a gente diria as cláusulas pétreas da internet, eles falavam em globalidade, em espírito colaborativo, em cocriação, em abertura, em mundo sem fronteiras, e havia para os consumidores 2 promessas: a liberdade total de expressão e a gratuidade total de uso. Nenhuma dessas 2 promessas, 30 anos atrás, pôde ser concretizada. Por que não a gratuidade e sim a monetização de tudo? Porque nenhum de nós acredita que exista um free lunch. E porque o consumidor tem um ativo, um asset, que não é financeiro, mas é monetizável, que são os seus próprios dados, quando disponíveis. Ele pode pagar por esses serviços que ele recebe, aparentemente, de forma gratuita. E por que não mais livre, uma discussão tão em moda hoje? Primeiro, porque houve uma total erosão da hierarquia. Hoje, um especialista ou um curioso falam na mesma rede. Às vezes, o curioso é mais ouvido do que o especialista, porque não há, por grande parte da população global, um apego à veracidade, uma preocupação com a veracidade. E eu nem falo em verdade, que é um conceito filosófico complexo, mas em veracidade. As pessoas querem opiniões que corroborem as suas próprias crenças, independente de confirmação, e porque há um fim da capacidade de dizer não. A rede força um sim, não só nas blogueiras, né? Esse batom é muito maravilhoso, eu estou apaixonada por esse produto, mas na própria capacidade do consumidor avaliar um produto ou serviço na internet. Na Netflix você agora tem 3 possibilidades de manifestação. Não é para mim, que significa não é para mim, mas é bom para alguém, ou gostei, ou adorei. Isto leva a um panorama complexo, sem falar no Brasil, aonde nós temos um mercado com um consumidor muito inspirado, muito mimético do consumidor norte-americano, porém regulado à maneira europeia. Então, olha que maravilha. Você compra uma SUV, porque os norte-americanos usam, porque eles não pagam imposto por isso, é um veículo utilitário. Você compra sua SUV e paga imposto europeu, de veículo grande e altamente emissor de gases de efeito estufa. E aí você pega esse carro 4x4 e vai andar na Avenida Paulista com ele. E fica com o pior de todos os mundos. Então, quando nós chegaremos ao mercado brasileiro, aonde o consumidor tem opções adequadas para si, saiba o valor dos seus dados e faça valer os seus direitos. Parece que ainda está um pouco distante esse horizonte. E há um elemento jurídico que explica essa distância. Se um indivíduo recebesse essa promessa, todo mundo pagará por conteúdo, menos você. Todo mundo será censurado, menos você. Fosse um bônus, um voucher privado, uma sentença judicial, pública, portanto, ou uma política pública, ou uma lei. Todo mundo vai pagar, menos você. Esse indivíduo faria valer essa prerrogativa de todas as maneiras, erga omnes. Mas como é um direito difuso, pertence a todo mundo e, portanto, é de difícil exercício, e há uma disputa de quem defende, é o Ministério Público, é o NGA, é o NGB, o NGC, esses direitos acabam não sendo exercidos.
como eu vejo como um encaminhamento positivo de produtos e serviços digitais que sejam privacy by design, desenhados para proteger dados sensíveis dos consumidores, data paid by design, informando, você está pagando por esse serviço com dados XYZ, e free ou freemium by design. Eu vejo que o único caminho é uma transparência de mercado que ainda não existe. E eu vou tentar exemplificar isso com um caso do mercado brasileiro. O seu xará Aristóteles dizia que os desejos são impossíveis de satisfazer e que a gente vive para satisfazer os desejos. E para satisfazer os desejos, inclusive de maximização econômica, os consumidores vão concordando com termos de uso. Aceito, quero, recebo, faço e etc. Existe um programa interessante de pontuação, que é uma parceria de uma grande rede de drogarias, Droga Raia, Drogazil, e uma grande rede de supermercados, Grupo Pão de Açúcar, chamado Stix. Stix. O tal do Stix é um programa de pontuação na qual o cliente da farmácia baixa um aplicativo de controle de contas em troca de um desconto. Um bom desconto, mas ainda inferior a desconto do que qualquer plano de saúde anda oferecendo. E em troca disso, ele autoriza o processamento dos seus dados, que são compartilhados com o Grupo Pão de Açúcar. Como é que esse programa é operado na prática? A pessoa chega lá com o remédio, pede o remédio e é orientada. Você já tem o aplicativo Stix? Gostaria de ter? Para ter o desconto de X%, você precisa baixar o Stix e autorizar tudo. Autoriza, autoriza, autoriza. A pessoa baixa ali mesmo, autoriza, autoriza, autoriza. Se for esperta, desabilita as notificações, se não vai assim mesmo. E nada mais é explicado. E a consequência prática disso é que de manhã eu vou à drogaria e compro o meu remédio para pressão arterial. À tarde, dirigindo, eu recebo um SMS do Pão de Açúcar dizendo: a berinjela está em oferta. Você está a 200 metros de uma loja onde a castanha de caju está em oferta. Ora, não seria fantástico se ao pedir o remédio e ser informado do Stix, a pessoa recebesse essa informação? Este é um programa que vai auxiliá-la a cuidar da sua saúde integralmente. Não basta medicamento, é preciso alimentos. Concordando com isso, você vai receber indicações nutricionais importantes para a sua patologia. A maioria dos consumidores concordaria, assim como a maioria dos consumidores fica puta quando chega o SMS de que a berinjela está em oferta. Então, um lindo programa, como muitos outros, que precisa de uma melhor comunicação baseada em transparência. O Dr. Henrique nos trouxe algo que todos percebemos no dia a dia, que às vezes nós falamos algo muito aleatório próximo aos nossos smartphones e logo depois aparece uma propaganda de algo relacionado ao que a gente falou. E a gente brinca, mas esse telefone está escutando muito as nossas conversas, não é? É o nosso dia a dia. A próxima pergunta vai direcionada para o Dr. Gustavo Ramos, que é pesquisador, que é coordenador de políticas públicas do Instituto de Referência em Internet e Sociedade, IRIS. Gustavo, a garantia da segurança e da privacidade são desafios que perpassam os direitos estabelecidos no Marco Civil da Internet. Qual o papel da criptografia na defesa dos direitos individuais e coletivos e em que medida algumas iniciativas nacionais e internacionais causam receios reais de violação de direitos? Obrigado. Queria começar dizendo que eu estou super feliz, super honrado com esse convite. No IRIS, nós somos um centro de pesquisa
independente e interdisciplinar, também voltado à incidência em políticas públicas relacionadas a temas como criptografia e cibersegurança, proteção de dados, inclusão digital, questões jurisdicionais. Então, é uma honra poder estar aqui num evento desse porte, contribuindo, trazendo o conhecimento que a gente produz para esse debate. Eu preparei uma apresentação de PowerPoint. Tá, eu passei lá para o pessoal. Se puderem colocar na tela. Tem um passador ou eu aviso quando for para passar? Ok. Obrigado. Então, está todo mundo vendo. Obrigado. Como eu estava dizendo, o IRIS, o instituto que eu represento aqui, é uma instituição da sociedade civil com um fim acadêmico. A gente produz pesquisa e incidência em políticas públicas, defendendo políticas públicas baseadas em evidências em questões que envolvem internet e sociedade. Esse aí é um dos últimos estudos que nós lançamos. Nós entrevistamos mais de 40 profissionais que estão envolvidos com debate sobre criptografia no Brasil para entender melhor as percepções deles sobre algumas controvérsias que existem hoje nesse tema. E aí, então, fui convidado para falar um pouquinho sobre a relação da criptografia com os nossos direitos e o cenário legislativo em relação a isso, o cenário normativo brasileiro. E eu acho que a melhor forma de ilustrar isso é visual mesmo. Essa imagem é de uma cartilha educativa que o IRIS e o Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife produziram conjuntamente, com o fim de elucidar para os nossos formuladores de políticas públicas a importância da criptografia. Então, a gente fala, a criptografia está presente em tudo que a gente faz. Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu estou usando criptografia. Quando eu mando uma mensagem no meu WhatsApp, eu estou usando criptografia. Quando eu vou no hospital, eu estou usando criptografia. Se eu pude pegar um voo para vir para cá, para participar desse evento, é porque eu confio que as informações que estão sendo trafegadas nos nossos sistemas de controle de tráfego estão criptografadas. Essa segurança aumenta a minha confiança no controle do tráfego aéreo. Então, eu estou o tempo inteiro, na verdade, usando a criptografia, dependendo dela, para proteger uma série de direitos meus, sem que eu tenha consciência disso. No comércio eletrônico, no internet banking, enfim. A criptografia ela é fundamental para a liberdade de expressão, ela é fundamental para a privacidade, mas ela também é fundamental para a segurança, ela é fundamental para a saúde, ela é fundamental para uma série de direitos. Tenhamos nós consciência disso ou não. Essa importância da criptografia, ela é razoavelmente reconhecida no nosso ecossistema normativo. A gente tem, por exemplo, a LGPD, que embora não faça referência explícita à criptografia, a principiologia dela inclui o princípio da segurança, o princípio da prevenção, o princípio da responsabilização e prestação de contas. Toda essa principiologia convida os agentes de tratamento a implementarem criptografia nos seus sistemas, nas suas operações de tratamento. Ela também tem mais explicitamente, no seu artigo 46, um dever de adoção de medidas de segurança para evitar que incidentes que afetem os dados pessoais se concretizem. Então, uma das principais técnicas nesse sentido é a criptografia, sendo inclusive um fator a ser sopesado pela nossa ANPD na hora de aplicar uma sanção eventual por alguma violação de dados, a conduta do agente em implementar estas medidas de segurança. Então, a LGPD, embora não fale de criptografia explicitamente, ela está o tempo inteiro convidando o agente de tratamento a fazer uso da criptografia nas suas operações. A gente tem também o decreto regulador do Marco Civil da Internet, o decreto regulamentador, o 8771, que vai falar já ali explicitamente de encriptação como uma medida a ser adotada pelos provedores para garantir a inviolabilidade dos dados. Outras ferramentas, como a Política Nacional de Segurança da Informação, a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, que fazem esse convite, fazem esse reforço de, olha, o Brasil reconhece a importância da criptografia, ele recomenda o uso da criptografia.
E, mais recentemente, a gente teve um julgado que foi fundamental para o debate sobre criptografia e direitos humanos, que foi esse acórdão do STJ, relatado pelo ministro Ribeiro Dantas, em que o tribunal entendeu que uma multa aplicada a um provedor de aplicação por descumprir uma ordem de interceptação, em razão desse provedor usar criptografia nos seus serviços e, portanto, não conseguir interceptar o que está sendo comunicado pelos usuários, essa multa ela é ilícita. Tanto porque há uma impossibilidade técnica de executar o demandado pela ordem, quanto porque os benefícios da criptografia para os direitos, em geral, são muito superiores a eventuais ônus que isso impõe às investigações. Então, foi uma vitória fundamental que nós tivemos recentemente, esse julgado. Agora, apesar dessa importância toda, a gente sabe, quem acompanha esse debate, que a criptografia está ameaçada. Existem riscos severos ao uso de criptografia hoje. Em geral, isso advém de um discurso que as autoridades de segurança pública, por vezes, veiculam, que associa a criptografia à criminalidade, como se o fato de a criptografia ser usada em uma plataforma de comunicações significasse que agora os criminosos têm aquela plataforma como uma terra sem lei. Isso é um mito, é importante que a gente desfaça esse mito. Não existem evidências de que, de fato, a criptografia é um fator substancial para o aumento da criminalidade no ambiente digital. E, em realidade, ela é o oposto disso, na verdade. A criptografia é um fator de segurança para todos os usuários de um sistema, especialmente num contexto em que a gente vê um crescimento estrondoso dos crimes cibernéticos. Ela é um dos poucos recursos que nós temos para defender a segurança pública nesse caso. Apesar disso, a gente tem algumas situações que podem colocar riscos ao acesso a essa tecnologia, a esse recurso. Então, no caso do STF, a gente tem duas ações que discutem hoje a constitucionalidade de alguns dispositivos do Marco Civil da Internet. Essas ações aconteceram em razão dos bloqueios do WhatsApp em 2015 e 2016. Acredito que muita gente tenha acompanhado, porque foi algo que ganhou noticiário na época. E existe esse questionamento se o WhatsApp negar uma ordem judicial, não cumprir uma ordem judicial em razão do uso de criptografia seria legítimo, seria constitucional. Nós tivemos os votos dos relatores, a ministra Rosa Weber e o ministro Edson Fachin, que foram muito promissores no sentido de reconhecer um direito à criptografia. Porém, apesar disso, o julgamento não foi concluído. O ministro Alexandre de Moraes pediu vistas. Então, eu coloco como um risco, porque a coisa ainda poderia virar com os votos dos outros ministros. Nós também temos, na verdade, a reforma do Código de Processo Penal tramitando hoje no Congresso Nacional em um grupo de trabalho dedicado a isso. Havia ali um intuito do relator do projeto, quando ele estava em uma comissão especial, de estabelecer uma obrigação de assistência que poderia compelir, de novo, provedores de aplicação a alterarem os desenhos dos seus serviços de modo a serem obrigados a cumprir com ordens de interceptação. Então, isso significaria uma obrigação de colocar um backdoor, uma vulnerabilidade nos seus sistemas que prejudicaria os usuários e prejudicaria a criptografia de maneira ampla. E, mais recentemente, uma ameaça que a gente vem discutindo bastante no âmbito do PL 2630, que é conhecido como o PL das fake news, é as propostas de rastreabilidade de mensagens instantâneas. Ou seja, eu compeli o provedor a monitorar toda a cadeia de usuários envolvida na disseminação de uma certa mensagem viral de algum conteúdo desinformativo ou de discurso de ódio, por exemplo, para identificar os responsáveis. Isso não é uma interferência direta na criptografia no sentido técnico, mas é uma violação principiológica ali, porque você está indo na contramão dos objetivos que a criptografia se propõe a defender. Então, muitos especialistas consideram isso como uma ameaça à criptografia da mesma maneira. No plano internacional, a gente tem uma discussão crescente sobre client-side scanning, né? Varredura do lado do cliente, que seria uma solução em que você compele o provedor a fazer uma análise de conteúdos que estão ali no dispositivo do usuário para comparar com um certo banco de dados. E aí, se foi detectado um material nocivo, por exemplo, pornografia infantil, conteúdo terrorista, eu encaminho para as autoridades, por exemplo. Isso é similarmente considerado extremamente controverso pelos especialistas, mas tem sido, em geral, há uma oposição da sociedade civil a esse tipo de proposta. Mas é algo que vem sendo pressionado na Europa com a Regulation on Client,
o RCSA, que eu não vou lembrar o nome do regulamento agora exatamente, mas é uma proposta que está sendo discutida lá agora. E existem propostas legislativas em países como o Reino Unido, Bélgica, que vão no mesmo espírito, de obrigar provedores a enfraquecerem a segurança dos seus serviços, fragilizando a criptografia. Tudo isso desperta muitas preocupações do ponto de vista de quem acompanha esse debate. E aí, já caminhando para o encerramento da minha fala, eu convido todo mundo a conhecer essa campanha que é realizada anualmente pela Coalizão Direitos na Rede, que é um coletivo de mais de 50 organizações acadêmicas e da sociedade civil que se dedicam à defesa dos direitos digitais no Brasil. O IRIS é membro delas, a Proteste, que está aqui representado também, é membro da coalizão, e que busca convidar a sociedade em geral, mas especialmente os formuladores de políticas públicas, a conhecer mais sobre a importância da criptografia, sobre a importância desse direito. Nós tivemos em 2020, tivemos em 2021 e teremos em 2022 também a campanha Cripto Agosto. E para fechar, eu queria terminar com essa citação da ministra Rosa Weber no julgamento das ações que eu mencionei, que estão no STF, a DPF 403 e a ADI 5527, onde ela fala que o Estado não pode compelir um aplicativo a oferecer um serviço de forma menos segura a pretexto de usar essa vulnerabilidade para acessar dados em investigações criminais. Isso seria um retrocesso, isso seria absurdo, e ela fala, seria um retrocesso limitar ou tornar ilegal a criptografia. Então, é uma mensagem que eu gostaria que ficasse com todo mundo hoje, que seria um retrocesso se a gente limitar ou tornar ilegal o uso de criptografia. E eu encerro por aqui essa primeira rodada, agradecendo novamente o convite, deixo meu contato para quem quiser discutir mais. Tenha calma que tem mais pergunta, não acabou não. Só a primeira rodada. Só a primeira. Então, após as brilhantes palavras do Gustavo, eu vou trazer uma pergunta para a nossa conselheira da Abrinte, a Cristiane Sanches, que é advogada, profunda conhecedora do direito brasileiro e atuante nas mais diversas áreas, para poder nos ajudar com esse debate maravilhoso. Cris, como a gente costumeiramente lhe chama no Conselho, os provedores brasileiros também já presenciaram as discussões clássicas sobre ordens de bloqueios, quebras de sigilo, neutralidade e acesso excepcional de dados. Conte para a gente um pouco, só um pouco, que ao final eu acho que vem pergunta polêmica por aí, dessas discussões sobre a ótica do marco civil e dos desafios técnicos encontrados. É uma pergunta boa, né, Ari? Vamos lá. É um prazer estar com todos vocês, uma honra de verdade, tá bom? Esse evento é maravilhoso e a gente gostaria de convidá-los depois a participar de uma rodada de perguntas, para que a gente consiga transformar tudo o que é dito aqui para mais próximo de cada um de vocês. Quando a gente pensa na história do marco civil da internet no país, é uma história bastante longa, é uma história que teve muita discussão, ou seja, cada um dos artigos que constam hoje do marco civil da internet não foram colocados ali à toa. Cada vírgula no texto foi discutida, inclusive pela própria equipe da Abrinte na época. O que eu quero dizer com tudo isso? Toda vez que a gente pensa nesses cenários em que se discute bloqueio de aplicativos, bloqueio de conteúdos online, remoção de conteúdos, a gente coloca em xeque aquilo que consta hoje do Marco Civil. Já existe um programa do governo, uma iniciativa dentro do governo de alterar a regulamentação do Marco Civil. E isso é bastante complicado quando a gente pensa em responsabilidade dos provedores de aplicação e também dos provedores de conexão. Essa diferença entre os dois grupos é fundamental para a gente entender o Marco Civil. Nós somos os provedores de conexão. Os provedores de aplicação podem ser empresas como, por exemplo, as plataformas, os sites, aquelas empresas que colocam o conteúdo na rede. Essa diferenciação é importante porque você tem uma responsabilidade totalmente distinta olhando esses dois. Então, quando a gente fala em bloqueios, em retirada de conteúdo e bloqueios, bloqueio do Facebook, bloqueio do WhatsApp, bloqueio de um site,
A gente está falando basicamente de 2 artigos dentro do Marco Civil. O primeiro deles, que é o artigo 11, ele fala o seguinte: toda vez que eu tiver qualquer problema relacionado a tratamento de dados, o Brasil tem poder, ele pode atuar em relação a isso dentro do seu país. Então, quando a gente pensa nesse artigo, a gente está falando de uma discussão sobre jurisdição. Jurisdição é essa capacidade do Estado de fazer valer suas regras, de fazer valer as suas decisões. Quando a gente olha a internet desconstrói um tanto o conceito de jurisdição. Então, quando a gente pensa que uma ordem de bloqueio judicial ou uma ordem de remoção de conteúdo, a gente deve tratar ou deve pensar baseado tão somente no conceito de jurisdição, está errado, a gente já começa errado, né? Porque a internet não tem os limites territoriais, como, por exemplo, qualquer outro tipo de aplicação legal, um código civil, um código do consumidor e por aí vai. Então, nós temos dentro do cenário da internet o que a gente chama de hiper-extraterritorialidade, ou seja, esquece o conceito do que é território ou extraterritório. A gente tem que pensar de uma forma diferente. Então, esse é o primeiro ponto que se questiona toda vez que a gente tem uma decisão de bloqueio ou de remoção de conteúdo. Os conceitos de territorialidade, jurisdição, eles não valem da mesma forma, tá? E o segundo ponto que a gente olha nesse tipo de decisão são as sanções que o governo brasileiro pode aplicar se a gente olha o Marco Civil da internet. Então, o Marco Civil fala o seguinte: toda vez que eu tenho um conteúdo ilegal, grosseiramente falando, ou eu tenho um descumprimento de tratamento de dados pessoais feito de forma irregular, eu posso solicitar a remoção daquele conteúdo, a suspensão daquela aplicação, eu posso tirar do ar a atividade daquela empresa. Só que esse conceito, essas sanções que vêm no Marco Civil, elas são exclusivas para aquele tratamento de dados pessoais, para aquela situação que envolve dados pessoais e alguém que foi ferido nesse sentido. Ela não vale para tudo e sempre. Então, esse é um segundo cenário de discussão do Marco Civil quando a gente olha as decisões de bloqueio. Se eu não tenho uma situação de tratamento de dados pessoais em que houve uma ofensa, uma ilegalidade, eu não tenho que falar em suspensão, em retirada de conteúdo, nesse sentido, perante o Marco Civil. Então, as grandes discussões que envolvem esses bloqueios de sites e bloqueios de aplicativos vêm dessas duas óticas: a ótica da territorialidade, da jurisdição, e a ótica de como eu devo aplicar aquelas sanções que estão ali no Marco Civil. Então, quando a gente pensa em reformular o Marco Civil, é algo que dá arrepio. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente tem que discutir é a forma de interpretar aqueles artigos, de fazer valer aquela lei que foi construída com muito mérito, e não simplesmente de jogar fora ou de mudá-la completamente. Então, essa é a grande discussão quando a gente olha as ordens de bloqueio. Nós tivemos recentemente, todos os provedores receberam isso da Anatel, a ordem de bloqueio do Telegram, por exemplo, né? O Telegram, a ordem de bloqueio veio em decorrência de um descumprimento de ordem judicial. Então, ele é um cenário totalmente diferente das ordens de bloqueio que nós tivemos no passado, por exemplo, com relação a Facebook, totalmente diferente. O que isso ensina para a gente, provedor regional? Primeiro, cumpra a ordem judicial, ou seja, chegou o e-mail da Anatel, seja ele decorrente de um processo que está no STF ou não, você como provedor tem que cumprir aquela ordem. É possível a gente questionar? É possível a gente debater o assunto, como a gente está fazendo aqui? Perfeito, ótimo, acho isso extremamente honroso do nosso lado.
mas nós temos que cumprir aquela ordem naquele momento. Então isso é quando a gente pensa em bloqueios. Quando a gente pensa num outro cenário, que é a discussão sobre neutralidade de rede, que é algo também a mais que envolve o Marco Civil, a gente está diante de uma decisão que foi feita lá atrás no caso do Zero Rating, né? O caso do Zero Rating, ele foi declarado pelo CAD, pela Anatel, pelo Senacom, como um tipo de interferência, digamos assim, na rede, que é permitida nos termos do Marco Civil. E por que dessa interpretação que foi feita na época? Porque se entendeu que, se não existe uma degradação da rede, ou se não existe uma interferência prejudicial à rede, mas apenas um acordo financeiro, um acordo comercial, aquele tipo de iniciativa não fere o princípio da neutralidade de rede. Então isso foi o que foi decidido. Agora vamos repensar aquela mesma decisão no cenário atual. O que se fala hoje de neutralidade de rede e de intervenção nessa rede não é o mesmo cenário do contexto do Zero Rating. Não é, é um cenário muito maior que esse. Também não é um cenário do tratamento da rede feito pelas redes 5G, por exemplo, que separam em redes privativas e aquilo existe de alguma maneira um fatiamento daquela rede. Ou seja, aquela discussão antiga não se aplica para hoje em dia, para todos os cenários de intervenção na rede. Então, é algo para a gente continuar debatendo. Obrigado, Cris. Quando a gente vai falar sobre essas questões de neutralidade versus interpretações diversas que a gente tem vivido no direito brasileiro, a gente sempre encontra polêmicas, mas entendo eu que a lei deve ser respeitada. O que está promulgado, o que foi discutido e o que está em vigor deve ser respeitado. Então, a neutralidade, o Marco Civil, a LGPD são parte dessa legislação e devem ser cumpridas à risca, sem a permissão de interpretações particulares e sem os interesses políticos diversos que, infelizmente, prejudicam o bom andamento de muitas coisas no nosso país. Em seguida, eu vou trazer uma pergunta para a doutora Ana Paula com o seguinte tema: as discussões atuais sobre os limites e contornos do marco legal da inteligência artificial mostram uma riqueza de temas que envolvem a implementação da LGPD. Na sua opinião, quais serão os principais debates em um futuro próximo relativos à garantia concreta dos direitos de privacidade e proteção de dados pessoais, e como estarão relacionados a outros contextos normativos, como a própria regulação setorial de telecomunicações? Que pergunta, gente! Tenho que falar isso. Não tenho uma bola de cristal, mas, de fato, a gente está, né, no momento onde o Senado Federal montou uma comissão de juristas, e essa comissão de juristas realizou aí nas últimas 3 semanas uma série de audiências públicas para justamente entender, né, o que deveria ser esse marco legal da inteligência artificial. Mas advogado discutindo o que deveria ser inteligência artificial, a gente já começa com um problema de partida, né? E apesar das dificuldades mesmo de tentar definir exatamente o que deveria ser a inteligência artificial, na tua pergunta você fez referência à LGPD, e eu acho esse ponto muito importante da gente comentar. Quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente vai, em alguns momentos,
vai estar falando sim de dados pessoais, mas a grande parte da inteligência artificial, ao menos da forma como a gente conhece hoje, ela não envolve o tratamento de dados pessoais. E a gente tende a buscar uma replicação dos princípios e dos preceitos e até mesmo dos direitos da Lei Geral de Proteção de Dados, que são direitos construídos sobre a ótica do titular, né, da pessoa física de cada um de nós, enquanto titulares dos nossos dados, e passar isso para a inteligência artificial, o que vai gerar uma série de gargalos e inviabilidades para a própria construção e desenvolvimento da inteligência artificial, especialmente para o desenvolvimento, a robustez de até mesmo um parque industrial brasileiro com relação à inteligência artificial. Então, acho que essa ressalva é muito importante quando a gente traz essa discussão à tona. É lógico que tem algumas situações onde esses dois universos eles se encontram e de fato a LGPD já traz alguns preceitos justamente para garantir esses encontros, essas intersecções. A gente tem na LGPD uma referência específica à situação de decisão automatizada envolvendo dados pessoais, e essa é uma temática que ainda deverá estar sujeita à tomada de subsídios, à consulta pública e a uma regulamentação pela ANPD. Quando a gente fala de quais os desafios para essas garantias, e aqui eu vou compartilhar um pouco realmente dos temas que basilaram essa discussão na comissão de juristas. A primeira coisa que a gente olha é, mas será que é uma caixa preta, que ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro? Henrique falou muito da questão da transparência, né? E essa é uma das primeiras questões que precisam ser endereçadas. Nem que necessariamente a inteligência artificial é uma caixa preta e não se sabe o que acontece lá dentro, mas que de fato precisa-se ter alguns contornos para que algum grau de transparência e algum grau de explicabilidade de fato existe, para que se entenda como é que o processo decisório, o processo de aprendizagem da máquina, da inteligência artificial, de fato aconteceu. E é importante que se diga que isso é completamente diferente de uma discussão de transparência de algoritmo, por exemplo, né? Quando a gente começa a flertar com questões como transparência de algoritmo, que é uma discussão que já se teve no Brasil há quase uma década atrás e que ficou ultrapassada, a gente vai esbarrando em questões muito estruturais de segurança jurídica e que são absolutamente perigosas. E a partir do momento que uma empresa que desenvolve inteligência artificial passa a estar numa situação onde ela possa ter que fornecer o algoritmo para um terceiro, checar, né, verificar se de fato aqueles critérios informados de fato são seguidos, a gente passa a ter uma vulnerabilidade inerente à própria inteligência artificial. E de certa maneira, acho que até traço alguns paralelos com o que você falou da criptografia, né? A gente começa a demonizar a tecnologia e utilizar exemplos de exceção para justificar que a tecnologia seja afastada por meio de instrumentos legais. Essa é uma discussão que hoje está muito aflorada no debate da inteligência artificial e acho muito importante a gente pontuar. E eu falava há pouco, quando a gente falou um pouquinho sobre a LGPD, que a LGPD tem uma beleza intrínseca a ela, que é a estrutura da regulação responsiva e da premissa de um certo grau de autorregulação do próprio mercado. Na inteligência artificial, me parece que a inspiração acaba sendo a mesma. De maneira geral, quando a gente está falando de estabelecer contornos legais para a tecnologia, a gente tem que ter muito cuidado. E a abordagem da regulação responsiva, de deixar a tecnologia caminhar, estabelecer alguns balizadores para que isso aconteça, mas não engessar o seu desenvolvimento, geralmente é um bom caminho. E aqui é uma discussão que a gente não consegue ter isoladamente como o Brasil. A gente precisa trazer essa discussão para um âmbito de discussão global, né, porque as ferramentas de inteligência artificial, elas são
desenvolvidas globalmente, para que se tenha conversas absolutamente legítimas e necessárias a respeito de eventual padronização no desenvolvimento da inteligência artificial, eventuais estruturas de certificação, porque no fundo a certificação acaba justamente sendo essa maneira de eu garantir e verificar que certas premissas e certos preceitos estão sendo seguidos no desenvolvimento e na adoção da tecnologia. Não conseguiremos fazer isso de uma maneira isolada como o Brasil, mas sem dúvida nenhuma participarmos da discussão global que acontece no tema, como de fato o Brasil participou já nas discussões na Unesco e na OCDE em torno da inteligência artificial, é um passo importante para que a gente consiga ter um marco legal, como eu falava da LGPD, de fato indutor da inovação, mas que garanta um grau de proteção a direitos e garantias individuais. Muito obrigado. Agora eu trago para o doutor Henrique o seguinte questionamento: o que se pode esperar no sentido de atuação e cultura das empresas de telecomunicações na chamada economia do futuro, e em que medida os conceitos de sustentabilidade do consumo e bloqueio de ligações indesejadas se fazem presentes? Eu acho que aqui na plateia ninguém recebeu ligação indesejada. Eu acho que não, mas por favor, nos ajude. Então, Aristóteles, eu queria meu tempo dobrado, porque eu estou com considerações acumuladas em relação à rodada anterior. Não vou ser muito rápido em relação à rodada anterior. A questão do algoritmo eu gostaria de comentar. Por que anos atrás nós fomos contra a aprovação do chamado cadastro positivo de crédito, que capta dados dos consumidores, processa por um algoritmo e tem uma nota de crédito que é exposta às financeiras, aos birôs de crédito e às financeiras? Porque o cadastro positivo já existia desde 2011 e era voluntário, só que ninguém aderiu. Então o Banco Central resolveu torná-lo compulsório. Então não é cadastro positivo, é cadastro impositivo. E por que é incorreto, sem autorização prévia do indivíduo, eu captar esses seus dados de crédito? Por 3 motivos. Primeiro, dados vazam. Se eu cedi, eu assumi o risco de que eles podem vazar, mas eu não posso ter esse risco sem ter assumido. Segundo, não há transparência sobre o algoritmo, ele é um segredo comercial. Então, quem me garante que a minha nota espelha o fato de eu ser um bom pagador? Quem me garante que o birô de crédito e a financeira não preferem alguém que pague com atraso, porque ela vai cobrar juros? E terceiro, porque para eu restabelecer o status quo ante, pedir para tirar os meus dados do cadastro, eu vou além da minha personalidade jurídica, porque quando se captam meus dados para fazer o meu birô, o meu score de crédito, também se capta da minha mulher, da minha irmã, da minha filha, minha renda familiar. E eu não posso solicitar retirada de dados que não sejam meus. Então, para eu voltar para o status quo antes, não está mais sob minha responsabilidade única. O que mesmo você tinha perguntado? Eu lembro, obrigado. Pessoal, eu não sei se ficou claro no início, mas o doutor Henrique, que está aqui conosco, ele é membro da Proteste. A Proteste é a maior associação, eu fui dar uma pesquisada aqui para poder esclarecer, porque quando ele disse que foi contra, às vezes pode parecer que tenha sido negativo, mas eu concordo com a visão dele sobre o papel do cadastro positivo, porque como não é transparente, como eu não tenho a decisão, não é uma escolha minha, isso pode não estar sendo tratado com a perspectiva que é anunciada. Por quê? Porque eu não tenho garantias, né? Então, para quem não conhece, a Proteste é uma associação de consumidores de relevância gigante no nosso país, e o trabalho que vem sendo desenvolvido por eles durante vários anos é fundamental.
como ele ainda tem alguns minutos, eu vou refazer a pergunta, né? Obrigado, Aristóteles. Não, eu me lembro da pergunta. Eu vou citá-lo, Aristóteles, mais uma vez. Por favor, Aristóteles dizia: nós precisamos ter cidadãos melhores do que eles são como pessoas. Quando eu me coloco como cidadão, assumo uma série de responsabilidades públicas que vão além da minha personalidade individual. No caso presente, nós precisamos estar à altura dos algoritmos. Os algoritmos são muito bons, mas o uso que se faz deles, não. Então, nós ainda não estamos na altura do algoritmo. As pessoas por trás dele podem ter outros interesses. Os algoritmos foram feitos por uma raça superior à nossa, em alguns aspectos. Eu queria. A pergunta principal é sobre a irritação que as chamadas não autorizadas fazem na nossa vida. Resume. A questão das teles é a questão geral da participação do usuário consumidor na governança das empresas. A gente está numa onda forte de ESG, famoso ESG, Environmental, Social e Governance, e o importante é o ponto G, a questão da governança. A governança prevê transparência, prevê compliance e prevê participação de públicos minoritários ou minorizados. Então hoje você tem inclusão em conselhos de mulheres, negros, público LGBT, pessoas idosas, pessoas com deficiência, mas ninguém se lembrou de incluir o público fundamental de qualquer empresa, que é o seu consumidor. E eu não estou falando cliente, estou falando consumidor. Cliente é quando tudo dá certo, é aquele indivíduo que eu trago e fidelizo. Quando tem algum problema, ele vira consumidor. Ele vai para o departamento de direito do consumidor, como se ele fosse duas pessoas. As teles fazem o que todo mundo faz, então existem os conselhos de usuários. Nós estamos lá, na Vivo, na Claro, na TIM, na Algar Telefônica, e são maus conselhos por culpa recíproca. A Anatel faz um esforço, ela participa, ela apresenta, ela incentiva. As empresas fazem propagandas delas mesmas, que elas estão investindo, e os consumidores estão lá reclamando da sua própria conta pessoal. Qual seria a finalidade desses conselhos? Cocriação de produtos e serviços. Uma pesquisa da IBM revelou que o consumidor contribui 3 vezes mais com inputs de inovação do que a academia, 2 vezes mais do que as áreas de P&D e 50% mais do que as consultorias internacionais caríssimas. Mas raramente ele é ouvido. Isso é uma pesquisa com CEOs. Ou ele é ouvido no mau momento, ou ele é ouvido da forma errada, ou ele não tem o que dizer. E aí, enquanto não há essa maturidade, ele precisa ser apoiado, assessorado, por exemplo, com organizações internacionais de consumidores. Exemplo de ver o trem da história passar, e que tem a ver com o consumidor e que tem a ver com inclusão. 15 anos atrás, uma empreendedora carioca de salões de beleza, a Leila Velez, abriu salões para a comunidade afro. E ela concluiu que não havia produtos específicos para cabelo afro. Porque dentro da L'Oréal, da Avon, da Sustentável Natura, não tinha ninguém olhando para isso. Não tinha ninguém desse público trabalhando e nem perguntando para ele o que eles queriam. E continuavam fazendo shampoos para cabelos normais. 3 tipos de shampoo: cabelos normais, cabelos oleosos e cabelos secos. Isso não respondia o problema. Ela teve que lançar-se ao mercado e fazer uma linha de produtos, que poderia ser da Natura, da Avon, da L'Oréal. A mesma coisa as teles. Produtos e serviços e preços feitos de prateleira e testados a posteriori, enquanto eles deveriam ser pro-consumers by design, aproveitando esse tempo de conversa para entender o que de fato as pessoas querem e precisam e quanto elas conseguem pagar por isso. Muito obrigado. Eu acho que a gente tem assunto para muitas horas, pena que não temos essa disponibilidade hoje, quem sabe uma próxima oportunidade. A pergunta seguinte vai para o Gustavo, com o seguinte questionamento: qual
o atual cenário e as perspectivas legislativas sobre a abordagem do combate à desinformação. Obrigado. Eu queria começar devolvendo retoricamente a pergunta, perguntando se alguém teria coragem de definir o que é desinformação. Alguém tem uma definição aí na ponta da língua? Me permita usar uma linguagem muito popular nos tempos atuais, que nós chamamos de fake news. Então, exatamente. A gente costuma chamar desinformação de fake news. Isso é algo que foi popularizado no âmbito da imprensa, sobretudo, mas no âmbito da academia, dos estudiosos que estão se debruçando sobre esse tema, a gente não tem um conceito unívoco sobre esse tema. Em geral, a ideia de que desinformação significa fake news, ela é bastante criticada pelos especialistas, porque isso não dá conta da complexidade do assunto. Uma definição que eu gosto de usar, que é de uma autora chamada Claire Wardle, produziu um relatório de altíssimo nível para o Conselho da Europa, é que desinformação é informação manipulada, distorcida, fora de contexto, com uso problemático de fontes ou totalmente fabricada. Então isso é para dizer que nem toda desinformação assume a forma da notícia falsa, ou seja, daquele conteúdo que se pretende noticioso, que geralmente se disfarça como um site de notícias, etc. Pode ser só um meme, pode ser só uma imagem, um vídeo com a fala de alguém fora de contexto. Bom, por que eu estou começando a minha fala com essa definição que evidencia a complexidade desse fenômeno? Porque a partir do momento que a gente entende que a desinformação é um fenômeno complexo e multifacetado, tem uma dimensão econômica, por exemplo, que está relacionada com a estrutura de incentivos que favorece a produção e a disseminação desse conteúdo, tem uma dimensão política, que tem relação com, por exemplo, o uso de campanhas desinformativas para influenciar processos eleitorais, uma dimensão pedagógica e cultural, que na ponta, no usuário que está recebendo aquele conteúdo, o baixo nível de letramento digital é algo que favorece muito a desinformação, e o modelo atual de franquia de dados que nós temos também é algo que favorece a desinformação, porque a partir do momento que o consumidor alcança o seu limite de dados, ele perde o acesso à internet, porém ele continua tendo acesso a quê? Ao WhatsApp, que é onde ele vai receber a desinformação. Então, eu estou mencionando todos esses aspectos para que a gente tenha em mente que tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente vai pensar em soluções para a desinformação. A gente tem que pensar em soluções que lidem com essa natureza ecológica, que ataquem essa ecologia que produz e favorece a disseminação de desinformação, de notícias falsas. Então, como é um problema complexo, a gente tem que pensar em respostas complexas. Transparência é algo fundamental, como a gente estava comentando agora sobre a questão da transparência algorítmica. Saúde do ecossistema de mídia, mediante políticas que favoreçam remuneração do jornalismo, por exemplo. Regulação de algoritmos que direcionam conteúdo, para dialogar com a questão do marco legal da IA. Políticas de incentivo ao letramento digital, as pessoas têm que ter a capacidade de ler criticamente a informação que chega até elas. Tudo isso é fundamental para que a gente tenha um conjunto de políticas que ataque essa ecologia da desinformação. Agora, isso é nos meus sonhos, porque, infelizmente, no cenário que a gente tem hoje no Legislativo brasileiro, aposta-se, sobretudo, no direito penal como uma ferramenta para atacar a desinformação. Desde 2017, a gente viu dezenas de propostas de lei surgindo que querem atacar o fenômeno da desinformação, criando tipos penais, voltados especificamente à criminalização do próprio usuário ou aumentando a responsabilidade dos provedores e alterando o regime estabelecido no Marco Civil da Internet, para responsabilizá-los por conteúdos que terceiros tenham publicado em suas plataformas, sem que seja feito um controle judicial prévio sobre isso. Quanto às tentativas de resolver o problema da desinformação pela via do direito penal, eu tenho só que dizer que elas são inócuas. O que você vai fazer é criminalizar o usuário comum, que não se beneficia disso, não sabe por que ele está compartilhando aquele conteúdo. E, enfim, o direito penal já é uma via que tem sua eficácia questionada para uma grande parte dos temas. Esse seria só mais um em que a gente criaria um tipo penal e não avançaria efetivamente na resolução do problema. As outras propostas que visam resolver isso, impondo essa responsabilidade para os provedores e alterando o regime que foi estabelecido pelo Marco Civil da Internet em seu artigo 19, elas têm riscos gravíssimos para a liberdade de expressão. Elas podem gerar o que a gente chama de censura colateral, que é criar um incentivo para que o provedor saia removendo
de antemão todo e qualquer conteúdo potencialmente problemático, e aí o usuário teria sua liberdade de expressão severamente cerceada. Então, eu quero lembrar que nesse contexto em que muitas vezes se quer resolver o problema da desinformação criando um tipo penal novo, que já existem muitos mecanismos no nosso ordenamento jurídico que são úteis para o combate à desinformação ilícita. Então, nós temos crimes contra a honra, nós temos a lei anti-lavagem de dinheiro, que nos dá ferramentas para lidar com a disseminação de desinformação que é feita de forma estruturada e que gera rendimentos econômicos para quem está inserido nessa atividade ilícita. Nós temos também a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que foi aprovada recentemente. Os vetos estão sendo debatidos agora no Congresso Nacional, mas ela estabelece uma série de tipificações penais para crimes que atentem contra as instituições democráticas, contra o Estado Democrático de Direito. E nós temos a própria LGPD. Falou-se muito durante o caso Cambridge Analytica sobre a relação entre o uso de dados, o uso indevido dos dados pessoais e a disseminação de desinformação para manipular a formação de opiniões políticas. A LGPD nos dá ferramentas para enfrentar isso. Então, existe um vínculo muito importante entre combate à desinformação e garantir a proteção dos dados pessoais das pessoas. No Congresso, hoje, a principal proposta que está em discussão com relação a esse tema é o PL 2630. Ele se tornou conhecido vulgarmente como o PL das fake news, mas é uma proposta bastante importante que tem, nas suas últimas versões, buscado equilibrar a defesa da liberdade de expressão. Então, instituiria, por exemplo, mecanismos de devido processo, mecanismos de transparência sobre a moderação de conteúdo que as plataformas fazem hoje, mecanismos de transparência publicitária também, e favorecer o combate a ilícitos na rede em plataformas de mensageria privada, por exemplo, instituindo ali novos mecanismos para isso, facilitar as investigações. Existem pontos polêmicos nesse projeto? Existem, sem dúvida. O modo como a remuneração do jornalismo está sendo abordada ali, por exemplo, é algo bastante criticável. Esse é um debate que é super importante, mas não é este projeto o lugar para tratar dele. Também tem uma proposta ali de criar um tipo penal novo para criminalizar a disseminação de desinformação, que vai ser inócuo, como eu estava falando. Porém, no geral, é muito importante que a gente avance rumo a um controle democrático dessas plataformas, que têm um poder excessivo sobre as instituições hoje, um poder excessivo sobre o debate público, e precisam ter responsabilidades de transparência, de devido processo e afins que sejam correspondentes ao poder que elas exercem hoje sobre as nossas democracias. Gustavo. Então, vou encerrar. E tudo isso, dizendo de novo, a gente tem que atacar o ecossistema da desinformação. Então, falar de remuneração do jornalismo, pensar em políticas de incentivo ao letramento digital, coisa que sequer está em pauta no Congresso hoje, e, eventualmente, rediscutir o nosso modelo de franquia de dados com zero rating, porque ele realmente reduz a capacidade do usuário checar a informação. Será que não caberia, talvez, uns subsídios para que o usuário, pelo menos, mantenha o acesso a sites de checagem de fatos e coisas do tipo? Vamos pensar, vamos tentar ser criativos. Enfim, a desinformação ela é que nem a poluição e a gente precisa pensar em soluções que ataquem o ecossistema que a produz. E aí eu vou encerrar. Desculpa por passar do tempo. Obrigado, Gustavo. Eu acho que o Brasil é o país da polêmica, né? E quando a gente entra na seara das discussões e, infelizmente, algumas pessoas que estão envolvidas têm interesses não muito claros, a gente traz mais polêmica para esse debate. Antes de trazer a última pergunta para a nossa colega Cris, eu queria pedir à nossa plateia para poder levantar um braço para ajudar a gente com uma pergunta que eu vou direcionar para poder enriquecer o nosso debate, certo? Nesse momento não são perguntas direcionadas aos membros, mas sim um questionamento sobre um tema muito polêmico que aconteceu recentemente com relação ao bloqueio de sites, né? Como a nossa plateia ela é composta por empresas de um mercado regulado esse pela Agência Nacional de Telecomunicações, e o Poder Judiciário emanou uma decisão judicial com um bloqueio de alguns sites. Primeiro, em um momento houve um determinado site, que não importa qual é. Essa semana houveram mais 2 ordens de bloqueios e a Anatel foi oficiada, consequentemente oficiou
as empresas autorizadas de telecomunicações. E eu quero fazer a pergunta e pedir que vocês, por favor, levantem o braço. A pergunta é: quem não concorda com o bloqueio, por favor, levante o braço para que os nossos debatedores possam ver a opinião de vocês. Quem não concorda, levanta o braço. Quem concorda, fica com o braço levantado. É isso aí, não vamos ter vergonha não, viu, gente? Aqui está todo mundo em casa. Então a grande maioria concorda com a determinação judicial que foi emanada e nos dado ciência através da Anatel, né? E eu vou pedir para a nossa colega do staff entregar o microfone para o membro da plateia, o Elton, que me mandou uma mensagem aqui que gostaria de fazer uma pergunta ligada a esse tema polêmico, que vai ser direcionada à nossa conselheira Cris. Nós estamos com um horário bem apertado, certo? Por favor, Elton, muita cautela para a Cris não ficar muito nervosa. Eu acho que sua pergunta ficou um pouco confusa. Quem concorda, levante a mão, por favor. Quem concorda com o bloqueio? Pouca gente concorda. A minha pergunta é exatamente sobre isso, né? Meu nome é Elton, sou do Ceará, da Link Cariri, lá em Juazeiro do Norte, e nós recebemos realmente essas determinações aí da Anatel, como todo mundo sabe, né? Para bloquear o Telegram, bloquear alguns domínios na semana passada, mês passado, quer dizer, e acho que foi ontem, recebemos outro, né? Então a pergunta é: será que é realmente competência da Anatel fazer essas intervenções? E até que ponto essas intervenções são eficazes? Já que são quase 20 mil provedores de acesso no Brasil e a maioria não, a gente sabe que a maioria não bloqueia, né, por vários motivos. Então, será que essas intervenções ferem o marco civil e a neutralidade da rede? E se fere a neutralidade da rede, então como punir os malfeitos na internet com algum outro mecanismo sem ferir a neutralidade da rede? Caprichou, né, Ari? Vamos lá. Primeiro, a discussão sobre o bloqueio dos sites, nós recebemos aí 4 últimos, 2 agora, 2 antes disso. Ela não trata da neutralidade da rede, ela trata da liberdade propriamente na internet. São conceitos distintos, né? A neutralidade está lá no Código Civil, mas a liberdade da internet, ela vem de muito antes. Ela vem de quando a internet foi propriamente concebida. Então, eu acho que é por aí que corre a nossa resposta. O que tem que deixar muito claro para todo mundo é: a ordem veio, nós precisamos cumprir. Isso é certo. Porém, cabe aqui a discussão. Por que houve o bloqueio desses sites? O fundamento legal para isso foi a atividade ilícita relacionada ao conteúdo daqueles sites. Então, não se trata de um bloqueio por conta de infração de direitos individuais, de proteção de dados, nada disso. Se trata de uma atividade ilícita, né? E que por conta disso foi aplicada uma sanção de suspensão desses sites, tirada do ar. Aqui cabe o primeiro questionamento: cabe a suspensão pelo Marco Civil em função de uma atividade ser supostamente ilegal? Eu particularmente entendo que não. Eu entendo que a suspensão propriamente é quando existe algum tipo de ofensa à proteção de dados pessoais e não a esse tipo de escopo, a esse tipo de ilegalidade. Por quê? Porque o Marco Civil está aí. Então, quando a gente olha Marco Civil, essa seria a discussão. Agora, quando a gente pensa numa internet livre, numa internet com plenitude de exercício de direitos, a gente tem sim um segundo problema. Por quê? Cada dia que passa, nós temos a infraestrutura de rede e os provedores de conexão pagando, digamos assim, pelos problemas relacionados na camada de aplicações. E por que isso acontece? Porque é muito mais fácil
fazer qualquer tipo de bloqueio, qualquer tipo de remoção de conteúdo quando se olha a infraestrutura de rede. Só que existe um princípio essencial dentro da internet, que é a inimputabilidade da própria rede. Ou seja, vamos responsabilizar aqueles que efetivamente devem ser responsabilizados com base no próprio Marco Civil, e não a rede como um todo, e não a internet como um todo. Então, esse princípio parece que andou esquecido nos últimos tempos, e cabe a nós aqui lembrar a todos disso. Eu acho que essa é a grande discussão, Ari. Obrigado, Cris. Pessoal, aproveitar a nossa plateia, está bastante populosa nesse momento. Lembrar vocês que agora às 18 horas e 30 minutos teremos nossa AGO. É um momento onde os associados terão a oportunidade de manifestar sua opinião, pois nós teremos propostas para a mudança do estatuto, nós teremos a eleição para o Conselho de Administração da Abrint, e a presença de cada um de vocês lá vai fazer com que a Abrint seja cada dia uma associação com mais representatividade, uma associação que vai ter a oportunidade de ter vocês contribuindo conosco todos os dias. Então, por favor, quem ainda não se credenciou, procura o stand da Abrint para poder fazer aquele credenciamento. O Comitê Eleitoral vai estar conosco em todo esse debate logo mais. E eu gostaria de agradecer a todos os que estão presentes nessa mesa. O trabalho que vocês puderam fazer conosco é brilhante, são informações muito importantes. Nós estamos com o horário limitado, certo? Então, infelizmente, eu não tenho como abrir para mais perguntas, porque as pessoas têm horários e têm alguns compromissos pós esse horário. A gente já teve, infelizmente, alguns pequenos atrasos. E pedir a vocês que deem uma salva de palmas para todas essas pessoas que estão aqui trabalhando por vocês.